A neblina pairava sobre as colinas escocesas como um sudário. A 9 de novembro de 1979, quando a luz da manhã começava a romper as nuvens espessas, Robert Taylor não fazia ideia de que aquele dia iria mudar a sua vida para sempre. Além disso, não fazia ideia de que se envolveria no único incidente com OVNI na história britânica que a polícia investigaria como crime. Bob, como seus amigos o tratavam, era um homem simples e de confiança. 61 anos, pai de 5 filhos, veterano de guerra, um homem que nunca se permitia um copo extra de uísque e frequentava a igreja religiosamente. Guarda-caça da Livingston Development Corporation, a mesma organização que estava a transformar os pântanos de West Lothian numa cidade moderna. Os seus colegas conheciam Bob como um homem que não era propenso a invenções ou brincadeiras. Foi por isso que o que aconteceu na floresta de Dashmont chocou profundamente a todos. Nessa manhã, Bob despediu-se da sua mulher Mary com um beijo de despedida, como de costume, e saiu de casa. O ar estava frio e úmido, típico de um novembro escocês. Subiu para a sua carrinha de caixa aberta e dirigiu-se até à orla da mata, onde tinha a tarefa rotineira de verificar a área em busca de vacas e ovelhas perdidas. Diamond Low pairava diante dele como uma sentinela antiga, envolta na névoa da manhã. Estacionou o carro na berma da estrada, não muito longe da autoestrada M8. O zumbido dos carros era um som distante, um fundo monótono que seria em breve o último som da civilização que Bob ouviria durante os 20 minutos seguintes. Ao seu lado, corria Lara, a setter vermelha, a sua fiel companheira nos seus passeios pela floresta, abanando alegremente a cauda, sem saber que em breve congelaria de terror. O trilho passava por um pequeno grupo de árvores, onde os troncos finos das árvores se projetavam do solo como dedos ossudos. Em 1979, a floresta ainda não se tinha transformado no denso matagal que viria a ser décadas mais tarde. Havia clareiras entre as árvores e aqui e ali pequenas clareiras. Bob caminhava por um percurso familiar, pensando no dia que teria pela frente. As suas pernas levaram-no automaticamente pela trilha que contornava a encosta mais baixa da colina. Lara ora corria à frente, ora voltava, farejando rastos de moradores da floresta. Tudo estava como sempre, até que fizeram mais uma curva. A clareira abriu-se subitamente diante deles, e o que Bob viu no centro dela fez-lhe gelar o sangue. A cerca de 500 metros, pairando acima do solo ou mal-lhe tocando, pendia um objeto que não tinha lugar neste mundo. Enorme, com cerca de 6 metros de diâmetro e 12 de altura, parecia uma cúpula gigante de metal cinzento escuro. A sua superfície era áspera, como uma lixa, e estranhamente cintilante, como se tentasse dissolver-se no ar, permitindo que as árvores fossem vistas através dela. Em redor do centro do objeto, havia uma borda estreita e saliente, como a aba de um chapéu, pensou Bob, tentando encontrar uma comparação familiar para o impensável. Esta borda continha mecanismos giratórios, como remos. As manchas escuras no corpo faziam lembrar as vigias de uma nave espacial de um filme de ficção científica. Mas o mais assustador era que o objeto não emitia qualquer som. Um silêncio mortal envolvia a clareira, quebrado apenas pelo rugido longínquo da autoestrada. Até os pássaros se calaram. A Lara também teve essa visão monstruosa. O cão gelou ao lado do seu dono, encarando o objeto com os olhos fixos. O seu corpo ficou tenso, pronto para fugir, mas ela não se mexeu, como se estivesse hipnotizada. Bob ficou parado, incapaz de se mexer. A sua mente recusava-se a aceitar o que via. Aquilo não podia ser real. Não ali, não numa tranquila floresta escocesa, onde o acontecimento mais invulgar era o aparecimento de uma ovelha perdida. Mas o objeto era tangivelmente real. Bob conseguia discernir cada detalhe da sua superfície, sentir a estranha energia que dele emanava. O ar em redor da cúpula parecia mais denso, como se o espaço estivesse distorcido por forças desconhecidas. E então aconteceu algo ainda mais assustador. 2 esferas caíram do fundo do objeto com baques surdos. Cada uma tinha cerca de 1 metro de diâmetro,
feita do mesmo material escuro da nave principal, mas as suas superfícies estavam decoradas com longas pontas de metal, projetando-se em todas as direções. Bob pensou imediatamente nas minas navais da Segunda Guerra Mundial, aquelas que flutuavam nos mares do norte, trazendo a morte aos navios e aos submarinos. Mas estas coisas eram muito mais sinistras. As pontas eram mais longas e afiadas, e as próprias esferas faziam um barulho repugnante de esmagamento ao atingirem a terra úmida da clareira. Lara ladrou, um ladrar longo e assustado, como os cães ladram quando sentem algo sobrenatural. O som da sua voz ecoou pela floresta e depois desapareceu, engolido por um silêncio sobrenatural. E as esferas começaram a mexer-se, rebolaram e saltaram pelo chão, indo direitinhas para Bob. Os seus movimentos eram sobrenaturais, demasiado rápidos e precisos para objetos inanimados. Pareciam ter vontade própria, para saber o seu propósito. Bob tentou recuar, mas as pernas não lhe obedeciam. O horror paralisou os seus músculos, transformando-o numa testemunha silenciosa do pesadelo que se aproximava. Só conseguia observar enquanto duas esferas mortíferas se aproximavam dele de lados opostos, uma da esquerda, outra da direita. Quando chegaram aos seus pés, o impensável aconteceu. Os espinhos nas esferas esticaram-se como os tentáculos de um monstro de metal e cravaram-se no tecido das suas calças de trabalho. O material rachou, mas não rasgou imediatamente. As calças eram feitas de sarja áspera e durável, quase como um uniforme de polícia. O Bob sentiu-se puxado para a frente. A última coisa de que se lembrava era da sensação de queda e do pânico de Lara que ladrava a algures muito distante. Quando Bob recuperou a consciência, o mundo à sua volta tinha mudado. Estava deitado de bruços na relva e a primeira coisa que sentiu foi uma terrível dor de cabeça. A cabeça latejava-lhe, como se estivesse a ser atingida por uma marreta. Tinha um sabor amargo e metálico na boca e a garganta doía-lhe, como depois de uma longa doença. Tentou levantar-se, mas as pernas não o seguravam. A dor nas ancas lembrou-o do que havia acontecido. Lentamente, com dificuldade, virou-se de costas e examinou-se. As suas calças estavam rasgadas em pedaços. Lágrimas compridas escorriam da cintura até aos bolsos de ambos os lados e a pele por baixo estava arranhada e a sangrar. Sentia também dores no queixo, como se o tivesse atingido ao cair. Mas o mais estranho era que não havia vestígios da cúpula gigante ou das bolas mortíferas na clareira. Apenas a relva pisada indicava que algo ali estivera. Lara corria de um lado para o outro, ganindo e ladrando. O cão estava em pânico, com os olhos a correr em redor, como se ainda visse uma ameaça invisível. Bob tentou chamá-la, mas a sua voz não lhe obedecia. Apenas um assobio saía da sua garganta. Tentou levantar-se, mas a tontura obrigou-o a ajoelhar-se novamente. Quanto tempo havia passado? O sol já estava visivelmente mais alto do que quando chegara à clareira. Pareciam 20 minutos, talvez mais. 20 minutos de vazio na sua memória, 20 minutos que tinham sido apagados da sua vida. Com grande dificuldade, apoiando-se nas mãos trêmulas, Bob levantou-se. Os primeiros passos foram difíceis. As pernas cederam e o mundo abanou como o convés de um navio numa tempestade. Mas, aos poucos, foi chegando à beira da clareira e começou a descer o trilho até ao carro. O caminho até à pick-up tornou-se um verdadeiro teste. Bob caiu. Levantou-se, agarrou-se aos troncos das árvores jovens, tentando manter o equilíbrio. Lara correu para junto dele, olhando para a clareira de vez em quando, como se temesse que o pesadelo pudesse regressar. Quando finalmente chegou ao carro, verificou que tinha as chaves no bolso, mas as mãos tremiam-lhe tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. O motor não pegou imediatamente. Teve de rodar o motor de arranque várias vezes. Era quase impossível regressar a casa. A tontura intensificou-se, as suas mãos não lhe obedeciam bem e os seus pensamentos estavam confusos. Bob tentou concentrar-se na estrada, mas o carro continuou a ir para a berma. A certa altura, enquanto conduzia por uma estrada de terra batida, perdeu o controlo. O caminhão derrapou para uma vala e ficou preso na lama.
As rodas giravam e as tentativas de arrancar só faziam com que o caminhão se afundasse ainda mais. Bob desligou o motor e recostou-se pesadamente no banco. A cabeça ainda latejava, os ouvidos zumbiam e manchas negras formavam-se diante dos olhos. Durante alguns minutos ficou apenas sentado, tentando reunir forças. Assim, abriu a porta e saiu do carro. Caminhando para casa mais de 1,5 km em terreno montanhoso, tonto e com o corpo todo dorido, mas não havia escolha. A caminhada para casa foi a mais longa da sua vida. Bob caminhou tropeçando e caindo, levantando-se e caminhando pesadamente para a frente novamente. Cada passo era difícil e os pensamentos sobre o que vira na floresta não o deixavam em paz. O que era aquilo? Uma alucinação, o delírio de uma mente doente? Mas a dor nas suas pernas era bem real, assim como as suas roupas rasgadas e as estranhas marcas na clareira. Quando finalmente chegou à casa nos arredores de Livingston, o sol já estava alto. Mary abriu a porta e engasgou-se ao ver o marido. Meu Deus, Bob, o que lhe aconteceu? Estava parado à soleira da porta, sujo, com a roupa rasgada, escoriações na cara e olhos arregalados. Ainda não conseguia falar, a sua voz tinha desaparecido. Foi roubado, atacado. Mary ajudou-o a entrar em casa e sentou-o numa cadeira. Vou chamar a polícia agora. Bob abanou a cabeça e grasnou com dificuldade. Não ladrões. Pior, muito pior. Mary trouxe água, mas doía-lhe a beber. A garganta estava dorida, como se tivesse engolido ácido. Ela examinou os seus ferimentos, ofegante e gemendo. Como puderam rasgar-lhe as calças daquela maneira? E de onde vieram estes arranhões? Bob, o que aconteceu na floresta? Olhou para a esposa e percebeu que ela não acreditaria nele. Como podia acreditar que o seu marido, um homem são, tinha encontrado uma cúpula voadora com robôs pontiagudos na floresta? Parecia o delírio de um louco. Mas tinha de dizer a verdade, de qualquer maneira. Eu fui atacado por uma nave espacial, grasnou. Mary gelou, segurando o kit de primeiros socorros nas mãos. O que disse? Uma nave espacial, com robôs. Agarraram-me e... O Bob ficou em silêncio. Até para si próprio parecia loucura. Mas que mais poderia ele dizer? Mary tratou silenciosamente dos seus ferimentos e chamou o médico. Assim, ela contactou Malcolm Drummond, o chefe de Bob no trabalho. Drummond era um homem prático e sensato. Se alguém conseguia descobrir o que tinha acontecido, era ele. O Dr. Gordon Adams chegou prontamente. Examinou Bob, mediu-lhe a tensão arterial e examinou-lhe as pupilas. Concussão ligeira, diagnosticou. Escoriações no queixo e nas coxas. Possivelmente uma agressão. Devíamos fazer um raio-x à cabeça e ir à polícia. Mas Bob recusou-se terminantemente a ir ao hospital. Temia que os médicos o considerassem louco se dissesse a verdade. Quando Drummond chegou, Bob repetiu a sua história. O chefe ouviu atentamente sem interromper. Drummond conhecia Bob há muitos anos e nunca notara nele qualquer tendência para fantasiar ou pregar partidas. Pode mostrar-me este lugar? Perguntou finalmente. Bob assentiu, embora a ideia de voltar para a floresta o aterrorizasse. Conduziram até lá juntos no carro de Drummond. A carrinha de Bob ainda estava presa na vala. Tirá-la-iam mais tarde. A clareira estava estranhamente silenciosa, mas o chão estava livre do que tinha acontecido. Onde estava a cúpula gigante, a relva tinha sido achatada e queimada, formando um padrão estranho, como uma escada ou um rastro do lagarta. E à volta desse trilho havia 40 pequenos buracos, exatamente onde as bolas pontiagudas tinham rolado. Drummond estudou as marcas durante muito tempo, medindo-as com uma fita métrica, fazendo anotações num caderno. Havia definitivamente algo aqui, disse ele por fim. Algo pesado, várias toneladas. Mas como é que foi lá parar? Não havia sinal de qualquer veículo a entrar ou a sair. O chão em redor da clareira estava macio devido às chuvas recentes e qualquer veículo teria deixado pegadas. Mas não havia nenhuma. Parecia que tinha caído do céu,
murmurou Drummond. Nessa noite, a polícia foi à casa dos Taylor. O sargento detetive Ian Wark e o agente William Douglas levaram o caso a sério. Os ataques a pessoas eram raros na Escócia, especialmente em locais tranquilos como Dechmont. O Bob contou a sua história pela terceira vez. A polícia ouviu atentamente, tomando notas e fazendo perguntas complementares. Examinaram as calças rasgadas e fotografaram as escoriações no corpo de Bob. Vamos registar isto como um ataque por pessoas desconhecidas, disse o sargento Wark. Iremos ao local amanhã. De manhã, a polícia foi para a floresta com Bob e Drummond. O que viram na clareira surpreendeu até os polícias céticos. Os rastros no chão eram demasiado estranhos para serem equipamentos comuns. O padrão da escadaria no centro da clareira era diferente de tudo o que já tinham visto. E os 40 pequenos buracos à volta eram demasiado regulares para serem aleatórios. Vamos verificar todos os equipamentos na área, decidiu Wark. Madeireiros, construção, militares. Algo deve corresponder a estes rastros. Mas a verificação não produziu resultados. Nenhuma das máquinas que trabalhavam na área poderia ter deixado tais marcas. Nenhum voo de helicóptero foi registado num raio de 100 km. Também não existiam gruas móveis capazes de levantar uma carga de várias toneladas e colocá-la na clareira. Parece que o objeto pesava realmente várias toneladas, afirmou Douglas. Mas como entrou na floresta e para onde desapareceu é um mistério. A clareira foi cercada e um guarda foi posicionado. Tiraram dezenas de fotos das marcas de diferentes ângulos. As calças rasgadas de Bob foram enviadas para o Laboratório Criminal de Edimburgo para exame. Lester Knibb, o principal especialista do laboratório, examinou os danos nos tecidos ao microscópio. A conclusão foi inequívoca. Os rasgões tinham sido provocados por algo mecânico, com grande força dirigida para cima e para os lados. As arestas dos rasgões eram demasiado lisas para danos acidentais e demasiado simétricas para um ataque animal. Só poderia ter sido causado por um dispositivo mecânico, disse o especialista, algo como garras ou ganchos agindo com grande força. A polícia ficou perplexa. Todos os factos apontavam para a realidade do incidente, mas não podiam ser explicados. O caso foi oficialmente registado como um ataque por pessoas desconhecidas e deixado em aberto. Entretanto, a história começou a ser invadida por rumores e especulações. Primeiro, os colegas de Bob descobriram, depois os vizinhos. Alguém contou aos jornalistas e depressa toda a Escócia fervilhava com títulos sensacionalistas. Guarda florestal atacado por OVNI, alienígenas nas florestas escocesas, primeiro ataque alienígena documentado. Multidões de curiosos encheram a casa dos Taylor. Os jornalistas estavam de serviço no portão, os ufólogos exigiram uma entrevista, os céticos acusaram Bob de farsa ou insanidade. Mas a família Taylor sabia a verdade. Bob não era um homem propenso a mistificações. Tinha trabalhado com a terra e a floresta durante toda a sua vida e estava habituado a coisas reais e tangíveis. Fantasiar não fazia parte da sua natureza. Além disso, a sua história não mudou nem um pouco. Contando-a pela 10ª, 20ª, 50ª vez, não acrescentou novos pormenores, não embelezou os acontecimentos. Todas as vezes, as mesmas palavras, a mesma sequência de acontecimentos, as mesmas emoções. Os médicos ofereceram explicações diferentes. Alguém falou de uma crise epilética com alucinações. Outros sugeriram a exposição a produtos químicos ou o envenenamento por gases de uma autoestrada próxima. Outros ainda referiram a meningite que Bob sofreu na sua juventude. Mas nenhuma das teorias explicava as marcas físicas na clareira e os rasgos característicos nas suas roupas. Os céticos apresentaram versões ainda mais exóticas. Stuart Campbell, autor de livros que desmistificam a teoria,
afirmou que Bob viu uma miragem astronómica de Vênus intensificada pelas distorções atmosféricas. Na sua opinião, o planeta Vênus, refletido em camadas de ar de diferentes densidades, poderia criar a ilusão de um enorme objeto voador. E os dois robôs mais pequenos seriam supostamente uma miragem do planeta Mercúrio. Esta teoria soava tão ridícula que até os colegas de Campbell se mostraram céticos. Bob Taylor comentou-o com a sua contenção característica. Garanto-vos que Vênus não tem nada a ver com isto. Sei com certeza que vi um objeto real, uma nave espacial. Anos se passaram, Bob Taylor reformou-se, mas nunca desistiu da sua versão dos acontecimentos. Não procurou a fama, não ganhou dinheiro com sua história, não escreveu um único livro. Simplesmente viveu a vida tranquila de um escocês comum que um dia encontrou algo incrível. A clareira da floresta Decmont tornou-se um local de peregrinação para ufólogos de todo o mundo. Em 1991, foi ali instalada uma placa memorial que foi posteriormente roubada por caçadores de souvenirs. Foi construída uma trilha turística e foram instaladas placas. Mas o mais importante é que o caso continua por resolver. Oficialmente, a polícia escocesa ainda está a investigar o ataque a Robert Taylor, ocorrido a 9 de novembro de 1979. Este é o único caso de OVNI na história britânica a tornar-se objeto de uma investigação criminal. Malcolm Robinson, um investigador paranormal que passou décadas a estudar o caso, escreveu: "Conversei com centenas de testemunhas de OVNIs ao longo dos anos, mas ninguém me convenceu tanto como Bob Taylor. O seu comportamento, o seu caráter, toda a sua personalidade irradiavam honestidade. As pessoas pensam muitas vezes que os fenómenos paranormais são uma piada, mas o número de avistamentos aumentou definitivamente nos últimos anos. De facto, a área em redor de Decmont tornou-se um dos locais de avistamentos de OVNIs mais ativos do mundo. O Triângulo de Falkirk, que inclui as cidades de Bonnybridge e Livingston, tornou-se a zona de penumbra da Escócia. Até 300 avistamentos de OVNIs são aqui registados todos os anos, mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Alguns ufólogos acreditam que esta área é uma janela para outra dimensão, um lugar onde o espaço e o tempo são distorcidos, permitindo que criaturas de mundos paralelos penetrem no nosso. Outros sugerem que uma base alienígena ou estação de investigação esteja aqui localizada. Bob Taylor viveu mais 28 anos após o encontro na floresta. Morreu em março de 2007, aos 88 anos, levando consigo o segredo dessa manhã. Até ao seu último dia, recordava cada detalhe do sucedido com uma clareza cristalina e nunca duvidou da realidade da sua experiência. "Esta é a coisa mais incrível que já me aconteceu", disse pouco antes de morrer. "Apoio cada palavra da minha história. Tudo foi exatamente como eu conto, e as memórias são tão claras como ontem." Não havia qualquer sombra de dúvida, nem um pingo de incerteza na sua voz. Era a voz de um homem que conhecia a verdade e não tinha medo dela. Mas o que aconteceu realmente naquele dia de novembro na floresta de Decmont? Que forças capturaram um guarda florestal pacífico e deixaram vestígios que nem a polícia nem os cientistas conseguiram explicar? Talvez a resposta esteja na própria natureza do lugar. Decmont Low é uma colina antiga, com milhões de anos. Escondidas nas suas profundezas, encontram-se camadas de rocha que recordam uma época em que a Terra era um planeta completamente diferente. Será que estas rochas têm propriedades que ainda desconhecemos? Seriam capazes de dobrar o espaço, abrindo portais entre mundos? Ou seria a própria floresta, as árvores jovens plantadas no local de antigos pântanos, podem ter perturbado algo que estava adormecido no solo há séculos? Algo que acordou e anunciou a sua presença da única forma que conhecia? Ou será que a explicação poderia ser mais simples e mais aterradora ao mesmo tempo? Será que a Terra podia realmente ser visitada por seres de outros mundos e Bob Taylor
estava simplesmente no lugar errado, à hora errada? Os investigadores continuam buscando respostas. Estudam a geologia da área, analisam anomalias magnéticas e recolhem relatos de testemunhas oculares. Mas quanto mais aprendem, mais questões surgem. Porquê este lugar? Porquê Bob Taylor? O que queriam aqueles seres dele, se é que eram seres? E o mais importante, regressariam. Os residentes de Livingston e das aldeias vizinhas convivem com estas questões há mais de 40 anos. Muitos deles contam as suas próprias histórias de luzes estranhas no céu, sons inexplicáveis na floresta, encontros com algo sobrenatural. Craig Malcolm, um habitante local, filma fenómenos estranhos no céu acima de Bonnie Bridge há 6 anos. As suas gravações mostram bolas brilhantes que surgem do nada, fazem curvas apertadas no ar e desaparecem a uma velocidade impossível. Vi uma bola de fogo a saltar para a frente e para trás no céu limpo, diz Craig. Era como jogar ping-pong, só que a bola era do tamanho de um carro e brilhava como o sol. Outras testemunhas falam de objetos triangulares silenciosos que pairam sobre as copas das árvores, de discos de metal que surgem em plena luz do dia e desaparecem sem deixar rasto. As autoridades tentaram encontrar explicações racionais. No raio de 48 km da cena, existem 3 aeroportos e um terminal de gás. Talvez as luzes invulgares estejam relacionadas com o seu trabalho? Mas os especialistas rapidamente descartaram esta versão. Os aviões e os helicópteros não conseguem mover-se da mesma forma que os objetos dos vídeos se movem. Os militares negam também qualquer envolvimento. Nenhum teste secreto foi realizado na área. Nenhum equipamento experimental estava lá. Então, o que é? Alguns investigadores sugerem que se deve à localização especial da área. Dimont está localizada na interseção de antigas linhas de energia, as mesmas linhas-lei que, segundo os médiuns, circundam todo o planeta. Talvez ocorram fenómenos anómalos na interseção destas linhas? Outros acreditam que a causa é geológica. Existem ricos depósitos de minério de ferro sob Dimont que podem criar poderosos campos magnéticos. E o magnetismo, como se sabe, pode afetar o funcionamento dos dispositivos eletrónicos e até a consciência humana. Mas os céticos rejeitam todas estas teorias. Na sua opinião, o caso de Bob Taylor é o resultado de uma alucinação provocada por uma crise epiléptica ou envenenamento químico. Explicam os vestígios físicos na clareira de forma mais prosaica. Talvez houvesse realmente ali algum tipo de equipamento, só que não alienígena, mas bastante terrestre. Stuart Campbell, o mesmo investigador que propôs a teoria da miragem de Vênus, apresentou posteriormente uma outra versão. Descobriu que havia canos de água perto da clareira e que os canalizadores poderiam estar a trabalhar lá no dia do incidente. Na sua opinião, Bob poderia ter visto uma pilha de tubos de PVC que, na neblina da manhã, lhe pareceu uma nave espacial. Mas esta teoria também não explica o principal: de onde vieram os rasgos característicos nas suas roupas e por que é que Bob perdeu os sentidos durante 20 minutos. A doutora Patricia Hannaford, fundadora da Sociedade de Investigação de OVNIs da Universidade de Edimburgo e médica em atividade, apresentou uma explicação médica. Na sua opinião, Bob teve um ataque de epilepsia do lobo temporal acompanhado de alucinações vívidas. Os sintomas: meningite anterior, um cheiro forte que mais ninguém notou, dor de cabeça, perda de voz, paralisia das pernas e um período de inconsciência são bastante consistentes com este diagnóstico. Mas esta teoria tem uma falha grave. Bob nunca sofreu de epilepsia, nem antes desse dia, nem depois. Os exames médicos não revelaram qualquer anormalidade neurológica. Então, o que aconteceu realmente em Demont Wood? Talvez a resposta não esteja nas teorias científicas, mas sim em algo mais profundo e antigo. Talvez o nosso mundo não seja tão simples como pensamos, e nele existam lugares onde é que as leis da física funcionam de forma diferente. As lendas escocesas estão repletas de histórias sobre encontros com criaturas sobrenaturais, fadas, duendes, espíritos das montanhas e das florestas. Todos eles, segundo o folclore, podem aparecer no nosso mundo e levar as pessoas para os seus domínios.
Será que o que aconteceu a Bob Taylor pode ser uma versão moderna destas histórias antigas? Ou, pelo contrário, seriam as lendas antigas tentativas dos nossos antepassados para explicar os encontros com as mesmas criaturas que visitaram a floresta escocesa em 1979? As perguntas multiplicam-se e as respostas tornam-se mais escassas, e quanto mais tempo passa desde aquela manhã de novembro, mais misterioso parece o caso de Robert Taylor. A única coisa que permanece inalterada é a convicção de Bob de que encontrou algo sobrenatural. Até ao último dia da sua vida, estava pronto para jurar sobre a Bíblia que viu uma nave do espaço e foi atacado pela sua tripulação. E nos arquivos da polícia de West Lothian ainda existe uma pasta marcada como Caso número 1/79. Agressão a Robert Taylor. Estado aberto. E até que seja encontrada uma explicação racional para o sucedido, o caso permanecerá em aberto. Talvez um dia a ciência encontre as respostas para todas as questões. Talvez descobramos o que se esconde por detrás das estranhas luzes no céu da Escócia e dos misteriosos rastos na floresta de Detchmont. Ou talvez alguns segredos permaneçam secretos para sempre. E isso é provavelmente para o bem. Afinal, um mundo em que tudo é explicável e previsível seria um lugar muito aborrecido. Mas os habitantes de Livingston e das aldeias vizinhas sabem. O seu mundo está cheio de maravilhas e mistérios. E cada vez que passam pela floresta de Detchmont, levantam involuntariamente os olhos para o céu. E se voltassem? No final, se acreditarmos nas palavras do próprio Bob Taylor, a nave alienígena não se limitou a atacar. Ela tentou raptá-lo, o que significa que eles tinham planos para um guarda-caça escocês comum. Planos que não se concretizaram. Mas quem disse que abandonaram esses planos para sempre? Por vezes, em noites particularmente calmas, quando a neblina se espalha sobre as colinas de West Lothian, os habitantes locais ouvem sons estranhos vindos da floresta. Um clangor metálico, como o raspar de espinhos na pedra. Um som sibilante que faz lembrar o som de um balão a esvaziar. E depois trancam as portas com mais força e não saem de casa até ao amanhecer. Porque se lembram da história de Bob Taylor. E sabem, há coisas neste mundo que é melhor deixar em paz. Mesmo que essas coisas estejam à procura de nos encontrar. Especialmente se estiverem à procura de nos encontrar. Porque da próxima vez, tudo pode acabar completamente diferente. Da próxima vez, a vítima pode não voltar para casa com roupas rasgadas e lapsos de memória. Da próxima vez, ela pode nem voltar para casa. E algures nas profundezas do espaço, a bordo de uma nave feita de aço bruto, criaturas com tentáculos de metal em vez de mãos estudam amostras de tecido retiradas das calças de um guarda florestal escocês. Estudar e planear um novo encontro. Um encontro mais bem-sucedido. E na floresta de Dimont, numa clareira onde o navio deles atracou, nada cresce até hoje. A terra ali está morta, como que queimada por dentro por uma energia desconhecida. E nas noites tranquilas, esta clareira brilha fracamente, tão fracamente que a luz só é visível para quem sabe onde procurar, brilhando e esperando, aguardando o seu retorno. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários. Acredita em OVNIs. Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável.